Oi, galera, tudo bem? Bruno aqui, faço parte da comunidade de Nime, aqui do Brasil, é a nossa comunidade do Ninja BI, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para sanar uma dúvida não, né? Um demonstrativo que um dos nossos colegas ali pediu no nosso grupo, né? É um grupo que eu faço parte, eu não sou dono nem nada, eu só gosto mesmo de colaborar porque acho muito interessante. E basicamente ele pediu para mostrar alguns exemplos de uso de variáveis, tá? Eu aqui trouxe três exemplos e vou citar mais um que eu não consigo replicar aqui, porque é local, etc, né? E eu não tenho nenhuma database para ler, para mostrar, mas no final eu comento esse exemplo. Tá, vamos lá. O que são as variáveis, né? Isso eu acho que é um conceito, às vezes, que as pessoas não têm muito, ou quando estão começando no Nime não conseguem pensar tanto, né? Porque você está acostumado mais ali com Excel, você fazendo suas agregações, né? Fazendo aquela coisa bem fixa mesmo, e você digitando suas fórmulas e botando lá, né? Escrevendo tudo. Bom, as variáveis, como já dizem, elas variam, né? E como que elas variam? Conforme o que a gente vai colocar nelas, o que a gente está imputando e está escolhendo com que elas sejam. Então, por exemplo, eu posso usar uma coluna como uma variável. Entendeu? Os valores daquela coluna podem ser uma variável. E aí, por exemplo, eu posso trabalhar em cima desses valores. Eu posso, por exemplo, ter uma tabela com diversos é, valores. Posso transformar esses valores em variáveis para fazer eles de critérios. Entendeu? Como se fosse mesmo uma base de dados ali, né, uma base de cálculo, vamos dizer ali, para eu poder, uma base de regras para eu poder utilizar. Então, assim, existem N utilizações para as variáveis, tá? E aqui no Nime, é justamente pela parte do trabalho, que eu faço bastante automatização na área fiscal, é, eu lido com certos tipos de usos de variáveis, tá? Com certeza devem ter mais. Se alguém tiver algum exemplo para trazer aí, eu acho que seria muito agregador. Mas eu trouxe esses três exemplos, mais um que eu vou citar depois, que eu acho que é bem legal aqui para a gente fazer fluxos com que a gente se torne eles dinâmicos, né? A gente não torne eles estáticos. Eu precisar, por exemplo, muitas vezes quando a gente tem um fluxo, a gente tem essa visão aqui, né? E aí, por exemplo, eu não tenho, deixa eu exemplificar melhor aqui. A gente tem, por exemplo, o nosso Excel Reader, a gente tem alguma agregação, né? E aí depois a gente tem o nosso writer, né? Então aqui vai ter a agregação aqui no meio, todos os nós de agregações, e depois vai ter o nosso escritor ali, né? Que vai escrever nosso nó. Então, por exemplo, normalmente as pessoas vêm aqui, né? E colocam os valores, etc, né? Faz a configuração na mão. É, e aí, por exemplo, isso aqui já é predefinido, né? Como se fossem as fórmulas ali do Excel que você já deixou, né? Você dá é como se as pessoas que vão usar o fluxo é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V dessas fórmulas, né? Só que aí a gente não está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V das fórmulas, a gente está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V dos dados, né, usando esses nós. É, e aí, por exemplo, a gente tem o Excel Reader, né, que no caso a pessoa selecionaria aqui qual que é o caminho, né, e etc. Então fica bem, vamos dizer, manual. E como é que a gente consegue controlar isso? Com as variáveis, né? Porque a gente consegue criar caixinhas de diálogo ali que o nosso usuário vai estar imputando para a gente e a partir disso ele vai estar, esse fluxo vai se desdobrar conforme o que ele está imputando para a gente, tá? Então, às vezes, se ele quiser escrever uma mensagem para ser inserida em algum lugar, por exemplo, tiver um documento que eu tenho que enviar com uma mensagem específica ali, avaliado que a pessoa está fazendo. Então, eu consigo, por exemplo, fazer essa pessoa imputar isso dentro do meu, do meu fluxo. A gente tem algumas limitações aqui na versão offline, de é que a gente não consegue fazer, por exemplo, eu mandar uma variável e ele automaticamente trabalhar essa variável e trazer valores de novo para eu preencher. Eu não consigo fazer isso de forma automática. Eu precisaria separar em módulos e aí eu executando módulo por módulo, entendeu? Onde o primeiro módulo vai alimentar os valores para o próximo módulo, tá? Então a gente tem essas limitações que aí a gente vai ter isso dentro do NimeHub, tá? De forma automática. Mas a gente consegue fazer isso aqui, só que aí, por exemplo, vamos pensar que eu tenho vários módulos aqui, então tem que conectar eles e fazer eles conversarem ali, né? Os dados que vão vir aqui vão servir para, por exemplo, fazer uma seleção aqui. Por exemplo, seleciono uma base de dados, aí, por exemplo, eu vou dar a lista de todas os valores que tem numa coluna, para eu escolher um deles, para eu fazer uma agregação depois.
Então, por exemplo, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo mandar uma planilha e usar os valores daquela coluna como no próximo uma caixa de diálogo com os critérios para ela escolher? Eu precisaria fazer dessa forma aí que eu expliquei. Tá, mas vamos lá pro vídeo, não vou enrolar muito, se deixar, eu falo bastante. Então vamos aqui pro primeiro exemplo. A gente tem aqui a conta que conta os adultos por idade. Então eu peguei uns exemplos aqui do Naime e escrevi. Então, por exemplo, tem uma base ali com os adultos, etc. E aí eu tenho as idades dele. E eu quero contar, eu tenho uma agregação aqui nesse caso, fazer uma contagem do tanto de adulto que tem por idade, né? Então, por exemplo, aqui no componente a gente tem tudo isso aqui, né? E por que que os componentes são tão legais, né? Os metanodes, mas os componentes em si. É, porque eles escondem as complexidades e faz com que, por exemplo, em vez da pessoa ter toda essa visão aqui, às vezes alguém que é novo vai ficar meio assustado. Então, em vez dele ter toda essa visão, qual a visão que ele vai ter? Só disso aqui, desse quadrado. Ele vai dar dois cliques no quadrado, vai abrir essa caixa de diálogo, onde você consegue aqui selecionar, né? E dependendo você deixa até uma descrição. É que eu não escrevi nada, você deixa até uma descrição aqui para guiar o usuário, tá? Então bem legal ali para você, né, interagir com o usuário, às vezes dar um guia. Você, por exemplo, pode colocar na descrição do fluxo sites para ele acessar, por exemplo, contatos. Ah, caso dê algum problema, fale com fulano. Entendeu? Então, bastante coisa legal aí que você pode trabalhar. Bom, esse fluxo, eu tenho que escolher aqui o arquivo para converter. Então, aqui eu tenho um exemplo de dados. E eu quero selecionar qual que é aonde eu quero criar esses arquivos. Aí vamos ali para o fluxo, mostrar como é que está sendo feito. Então, basicamente, aqui ele está lendo, né? Ele, por exemplo, vou resetar aqui. Bom, se eu preencher lá, e, por exemplo, preenchi aqui, apply, ok, eu executo aqui. Aí pronto, funcionou. Você vai ver que ele vai abrir até um Excel aqui, eu coloquei para ele abrir automático. Eu não sei se ele vai abrir, né? Porque eu acho que eu tenho a minha licença do Excel aqui. Ah, aqui abriu. Então, por exemplo, ó, tem a idade e contagem de adultos, tá? Que ele trouxe por todas as idades, quantos adultos tem. Então, por exemplo, o meu fluxo aqui dentro, a gente tem o nosso reader, né? Ele está sendo alimentado pela variável, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma variável, é um arquivo local. Então ele alimenta, ele faz essa leitura desse arquivo, né? Ele faz essa agregação, que é essa parte aqui eu estou fazendo minhas agregações, né? Minhas mudanças, os meus dados. Aqui eu renomeio, como vocês podem ver aqui na direita. E aqui ele salva, né? Por exemplo, aqui ele está criando a pasta. Então, por exemplo, como que eu posso fazer? Eu posso fazer criar uma pasta ali, ele vai no fluxo mesmo, ele cria uma nova pasta com um nome de arquivo e aí ele vai salvar nesse caminho, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu não criei nenhuma pasta, só coloquei o nome de arquivo, mas se eu quiser eu posso adicionar, tá? E aí, por exemplo, aqui ele vai criar nosso arquivo, né, como criou pra gente, né? Ele está lá na minha documentos, né, na minha pasta de documentos. Tá, esse foi o primeiro exemplo. Aqui agora a gente tem outro exemplo, né? Uma aplicação um pouquinho mais complexa, vamos dizer. A gente está trabalhando com um loop aqui. Bom, segue o mesmo critério, né? A gente tem aqui, essa parte aqui ela já fica bem igual, né? Então, opa, perdão. Então, a gente segue a mesma coisa. Só que aqui a minha segregação aqui, o que eu vou fazer eu vou pegar por cada grupo desse e eu vou separar numa planilha, né? Vamos pensar que a gente tem ali, eu trabalho com uma equipe e cada um tem que analisar um grupo de informações. Então, em vez de eu ter que ir lá separar, filtrar e para fazer minhas agregações que eu preciso fazer para preparar todos esses dados para essa análise, eu posso fazer tudo aqui no Nime, separando já o que cada pessoa, o que é para cada grupo. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está lendo esses grupos, né? Ele entende aqui quais são os grupos. É, então, aqui, ó, esses são os nossos grupos. No caso, é a coluna Education. Então, ele vai separar para esses grupos. Ele vai começar a fazer filtros na minha tabela. Como se eu estivesse fazendo um filtro ali também. Entendeu? Então, ele vai filtrar. Aqui ele filtrou por esse aqui, o tem, né? E a partir daí, ele vai vir aqui e vai criar meu arquivo. É porque eu configurei errado ele aqui.
Aí ele vai abrir, mas não é para ele abrir, senão ele vai dar problema quando ele for rodar o próximo loop. Mas, por exemplo, aqui ele criou. Ele fez a primeira interação, então ele abriu uma sheet, ele criou uma sheet com o nome desse grupo, só com os dados desse grupo. Aí o que ele vai fazer depois? Ele vai rodar o próximo grupo, filtrar aqui e fazer. Então ele vai separar, vai quebrar em várias, né? Até terminar. Então, por exemplo, eu posso deixar ele inteirando aqui e no final eu posso executar ele. Então aqui terminou, né? É, então aqui vamos lá procurar um arquivo. Eu estou aqui em documentos. Esse aqui, eu não lembro qual que é o nome dele. Aqui, separação. Esse arquivo aqui. Então tá vendo, ó? Ele quebrou em várias colunas. E por exemplo, o que que eu faço? Em várias colunas, ou em várias sheets. Então o que que uma variável está fazendo aqui? Ela está alimentando esse valor aqui. Entendeu? Então eu venho aqui, ó, eu coloco education e aqui ele vai criar a minha sheet. Entendeu? Então vai ficar exatamente com o nome da iteração que eu estou fazendo, né? Do valor que eu estou usando agora. Então aqui eu alimento tanto com o valor que eu preciso, né? Utilizar para criar um arquivo. E eu faço o apêndice, né? Adiciono uma sheet exatamente com o nome e com aqueles dados que eu estou usando nessa iteração. Bom, essa aqui é o segundo exemplo. Aí vamos aqui para o terceiro exemplo, né? Aqui seria, por exemplo, eu tenho que fazer um cálculo. Aí vamos supor que minhas regras de cálculo podem mudar conforme o ano, né? Conforme as regras da minha empresa, as regras do meu negócio, e eu quero calcular de forma diferente, né? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com regras. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela por um grupo que eu quero filtrar e qual que é o valor que eu quero, o que que eu quero fazer com aquela coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor percentual numa coluna. Então, por exemplo, aqui eu selecionaria meus arquivos, apply OK. Deixa eu abrir aqui para demonstrando para vocês. Vou executar toda essa parte do fluxo. Bom, aqui a gente tem a nossa tabela normal, né? Aqui está criando de novo o nosso arquivo, lugar para salvar. Aqui já está até com o nome dele aqui, ó, relatório de conta. E aqui é o nosso arquivo, né? A nossa base, vamos dizer, a nossa memória ali do cálculo. Nossos critérios para o nosso cálculo. Então, por exemplo, o meu identificador é esse grupo aqui, byte errors. E meu parâmetro é essa valor percentual. O que não for, para todos os outros, né, que eu coloquei um critério aqui, que é esse aqui, significa qualquer outra coisa, eu vou usar 0,02. Então, vou pegar um valor, né, e vou multiplicar por isso. E aí eu vou chegar num valor. Então, por exemplo, aqui, ele vai criar para mim, com essa base, né, uma iteração com um identificador parâmetro. Aqui eu vou filtrar por identificador, né? E aqui eu vou fazer uma operação matemática, né, de vezes, com as minhas fórmulas, com a minha alíquota ali, né, o meu valor percentual. Então aqui, ó, o capital gain, né, que é o nome da capital gain, que é o nome da minha coluna, e tem o meu parâmetro, né? E aí eu vou gerar essa coluna que é o valor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tive 2.174, gerei o valor de 173,92, né? Seria o valor de 8%. E aqui eu vou iterar. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer, só tem dois valores, então ele vai fazer só duas iterações. Então ele vai gerar para todos os outros valores, né? Tudo que não for esse vai gerar um valor percentual menor, conforme o alimento. E aí, se eu mudar minha regra de negócio, eu não vou precisar vir aqui e escrever a regra e tal, em código. Se for assim, eu faço assado. Eu não vou precisar fazer isso. Eu alimento por variável, né? Então fica bem mais dinâmico o meu fluxo e ele vai funcionar muito melhor, né? Eu não necessito tanto de manutenção, né? Então, assim, as variáveis elas são bem legais
e a gente dá um dinamismo muito grande para o nosso fluxo. E a gente às vezes evita, às vezes uma manutenção, fazer uma readequação. A gente usa muito essa planilha, né, essas bases de dados para o nosso usuário ali, né, definir quais são as regras que ele precisa usar e a gente faz tudo isso, né? A gente usa com esses critérios, a gente vai fazer todas as nossas operações, certo? Então aqui ele cria meu Excel, esse aqui acho que está para abrir automático. E aqui no meu Excel eu alimento da mesma forma aqui, ó, alimento minha variável do nome do arquivo. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui meu valor na última coluna, tá? E aí, por exemplo, uma última utilização, né, que a gente poderia ter é uma utilização usando datas, né? A gente consegue aqui fazer datas. Por exemplo, eu tenho uma base de dados. E vamos supor que eu não posso utilizar diretamente para o meu usuário esse acesso dessa base de dados, ou por exemplo, eu quero usar para mim mesmo, para eu trazer uma consulta, alguém vai me pedir uma consulta, eu vou ativar, eu vou consultar com base nesses critérios. Então, por exemplo, em vez de eu ter que ir lá fazer uma consulta, né, digitar minha query inteira, eu consigo fazer aqui dentro do Nime, né? Que aí eu pego essas variáveis e insiro, por exemplo, uma consulta SQL. Então, por exemplo, eu posso criar um range de datas, por exemplo, de uma data de D até uma data de para, né? Uma data início e uma data fim. E aí eu filtro tudo que está dentro desse critério. E aí eu posso colocar outros critérios também. Então é uma utilização bem legal, né? No caso, quando a gente estiver colocando aqui o nosso nó de. Porque eu acho que eu não vou conseguir abrir o nó. Mas quando a gente estiver digitando lá no nosso nó, a gente seleciona a variável e ela vai alimentar perfeitamente ali com os valores dela. Então a gente consegue, até por exemplo, alimentar consultas. Vamos supor que a nossa pessoa ali, eu tenho um banco de dados que ele é muito extenso. E aí, então, se eu fosse ler o banco inteiro para depois aplicar o filtro, pô, seria muito complicado, né? Estou consumindo muito processo ali do meu sistema, então não seria tão interessante. Então, por exemplo, eu posso usar esses valores como um critério, né? Então, eu posso montar uma consulta ali de SQL, de OR, né? Igual a tal valor, OR, nananana. Então, por exemplo, ele insere para mim uma base de dados com diversos valores, né? Para ele consultar ali, né? E aí eu consigo fazer, né? Essa consulta só selecionando esses valores. Então, também é uma utilização bem legal aqui que a gente consegue fazer dentro do Nine. Bom, esse foi o exemplo que eu mostrei. Aqui no meu YouTube ou no meu LinkedIn, eu acho que vou estar postando nos dois. Eu vou estar deixando aí vai estar aí o link de um para o outro, né? Também tanto no meu YouTube, tanto no meu LinkedIn. A ideia é compartilhar essas coisas aí, né? Eu vou deixar meu Nime Hub também lá, meu Community Hub, caso vocês queiram me contatar aí, né? Queiram ver ali quais contribuições. Eu ainda não contribuí nada, mas eu pretendo contribuir para essa comunidade internacional também. Eu contribuo na nossa comunidade nacional pelo nosso grupo, que é o grupo do Ninja BI, tá? Se vocês não conhecem, vocês podem estar me mandando mensagem aí na descrição, que eu mando ali o link do grupo, ou deixo fixado em algum lugar na descrição também daqui. Porque é uma comunidade bem legal, o pessoal bem da hora ali, a gente compartilha bastante conhecimento, bastante coisa, até porque as aplicações de dados são muito diversas, né? Então é sempre muito legal, a galera ali se ajuda muito, a galera troca uma ideia, então cara, tem sido muito agregador esse grupo, o pessoal ali é extremamente gente boa, extremamente solícito, então vocês vão gostar bastante, tá? Bom, então é isso, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram que eu faça também, mostre alguma coisa para vocês, pesquise alguma coisa para vocês de aplicações dentro do Nime, eu posso estar trazendo aqui alguns exemplos, né, uns use cases, justamente para mostrar aqui qual que é a versatilidade da nossa ferramenta e por que que ela é tão boa, né? É, que realmente é uma ferramenta muito prática, muito legal e muito fácil de se usar, né? Então, bom, fico por aí. Muito obrigado a todo mundo. Eu sou o Bruno Falcão, ou Bruno Silveira. Valeu!